Bom, nós já vimos então os passos para se criar um banco de dados. E obviamente, o objeto mais importante de banco de dados são as tabelas, tá? Formam os blocos de construção de aplicações, definindo a estrutura de dados que são armazenados. Quando você está desenvolvendo tabelas, sua tarefa é criar tabelas que possam armazenar dados requeridos para o negócio da empresa no mesmo tempo em que a quantidade de disco e memória são usados, né? Então, a principal finalidade da base de dados é justamente fazer com que esses dados sejam guardados corretamente, tá? Esquema é um mecanismo de agrupar objetos dentro de um banco, além de fazer parte da estrutura de segurança do SQL. Nós já vimos algumas vezes aí a utilização, né, ou pelo menos ter ouvido falar de esquemas. Tá? O esquemas é um objeto que a gente chama de container, que contém outros dados, que contém outros objetos dentro dele. Obviamente, tabelas é um objeto bem interessante, né? A aplicação de esquema poderia ser como a separação de tabelas por departamento, ou a separação de tabelas por sistema ou por processo. Tá? Ou um menos comum, mas é o bastante utilizado, por usuário. Tá? Não é tão utilizado assim, para falar a verdade. Né? A não ser que quando realmente você tem aí base teste. E aí o esquema é utilizado para cada um dos usuários desenvolvedores. Fora isso, em aplicação é um pouco mais difícil mesmo. Tá? Bom, você pode gerenciar cada banco dentro de uma instância separadamente em termos de consumo de disco, transações e recursos de memória. Caso o seu aplicativo precise ou você precise de um aplicativo que acesse vários bancos de dados, que não precisa estar em instâncias separadas, então você deve combinar objetos de um banco único, objetos em um único banco de dados e utilizar esquemas para separar grupos de objetos. Supondo que você tenha uma única base de dados e você queira ainda separar objetos entre essas bases por usuários, o esquema poderia ser uma das soluções, correto? Esses usuários vão compartilhar daquela base de dados que você disponibilizou. Então, se você colocar, por exemplo, que aquela base tem um crescimento limitado de 500 megas, todos os usuários que estão nessa base de dados vão ter que utilizar esses 500 megas, no máximo. Tá? Através de esquemas, criando pelo próprio nome do usuário, a gente consegue pegar e limitar cada um deles aí. Para se criar um esquema, create esquema, nome do seu esquema, do seu container, authorization, aí ó, é o owner name. O owner name é o nome do usuário dono do objeto. Tá? Geralmente, o DBO ele acaba sendo mais utilizado. Por quê? Porque o DBO é um esquema do usuário SA. Como a gente está logando sempre como SA, ele vai ser o dono também do esquema que a gente criar. Correto? Mas a gente pode criar primeiro alguns usuários e depois dar a autorização para ele. Ele sendo dono do esquema, ele consegue fazer o que ele quiser. Criar a tabela dentro do esquema, alterar, consultar, excluir, criar objetos, enfim. Tá? Então, tem essa vantagem de a gente trabalhar com esquemas. Dei autorização para ele, tornou dono, não preciso ficar dando permissão por permissão. Por padrão, se você não colocar nada, vai ser DBO. Tá? Se você quiser criar ainda, tá? É uma opção. O esquema ele não é obrigatório. Tá? Um esquema é uma coleção de objetos de um banco de dados que são de um dono e formam um único namespace. Namespace, pessoal, ele tem esse mesmo conceito lá do .NET mesmo, tá? Quando eu tenho um caminho relativo ou um caminho absoluto, eu tenho todo o meu caminho de objetos separado por ponto, né? Nome da minha instância, ponto, nome do meu banco, ponto, nome do esquema, ponto, nome da tabela, tá? O comando create esquema pode criar esquemas contendo tabelas e views. Pode haver tabelas com nomes iguais em esquemas diferentes. Geralmente eu tenho um esquema DBO. Vou lá e faço a criação da minha tabela clientes.
eu posso ter um outro esquema chamado, sei lá, financeiro, e posso ter uma tabela clientes dentro desse cara financeiro. Então, eu tenho tabelas com mesmo nomes em esquemas diferentes. Correto? É permitido isso acontecer. Por quê? Por causa desse cara aqui, ó. O namespace delas são diferentes. O total do nome. Instância, ponto, banco, ponto, esquema, ponto, tabela. Tá? Então, isso é possível acontecer. Igual no .NET aí. Bom, a gente vai tentar, então, aqui, ó, fazer a criação de um esquema. Tá? Vamos pegar esse cara aqui, ó, como exemplo. Deixa eu abrir aqui esse script. Beleza. Use Adventure Works 2017. Tá? Create Schema Test Authorization DBO. Firmeza? Beleza, então. Authorization DBO. DBO é o SA. Bom, se eu vim aqui, ó, dentro do Adventure Works 2017, que é aquela base padrão de teste que a gente tem, na hora de eu vir aqui em tabelas, ó, eu não vou encontrar o teste que eu acabei de criar. Por quê? Porque eu tenho que ter um objeto, pelo menos, dentro dele, para eu poder começar a ver esse esquema. Tá? Senão, por padrão, eu não vejo. Agora aqui, ó, Use Adventure Works 2017, e vou criar o quê? Uma tabela dentro desse esquema aqui, ó. Teste. Correto? A tabela vai se chamar numerais aqui, ó, mas o esquema é o teste que eu acabei de criar. Firmeza? É só isso, pessoal, para colocar um objeto dentro do esquema que eu quero. Mais nada. Você vai indicar o esquema, ponto, o nome do seu objeto. Tá? É bem tranquilo, bem fácil mesmo. Então, criei. Botão direito aqui, dá um refresh. Vindo aqui mais para baixo agora, ó. Ó o teste aqui, ó. Ponto numerais. Ok? Vamos supor que você tenha, por exemplo, usuários da aplicação financeira. Você tem, sei lá, 15 tabelas da aplicação financeira. E você quer dar permissão desses usuários consultarem as tabelas do financeiro. Você não precisa ficar dando permissão tabela por tabela. Você já dá permissão dentro do esquema. Eles conseguem automaticamente verem todas as tabelas que estão lá dentro. Você entendeu? Então, segurança já é uma delas, e fácil manipulação. Outra delas segurança, performance. Imaginem que todas as suas tabelas estivessem aqui, ó, num único cara, que é o que a gente chama de DBO, que a maioria dos bancos estão assim. Supondo que você tenha lá 500 tabelas. Toda vez que você vai acessar esse SF pelo SSMS, ele tem que ir lá e listar as 200, 500 tabelas que você tiver. Se você tiver ela por esquema, ele só lista o esquema que você tem direito. Tá? Então, a performance dele você começa a ganhar também separando por esquema. Tá? Só que assim, não são todos os bancos de dados que suportam isso. Se a sua aplicação é multibanco, geralmente isso não vai acontecer. Ou quando o seu banco de dados já é bem antigo, né? No sentido de o sistema já é bem antigo, cara, dificilmente alguém para arrumar isso daí, tá? Então tem essa vantagem. Tá? Desvantagem. Você tem que escrever o nome da sua tabela por inteiro, exatamente. Aí não tem o que fazer. Se ela não for sua por padrão e você só tiver autorização, você vai ter que escrever o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. Tá? Então, essa seria aí alguma das vantagens e desvantagens. Legal. Bom, agora a gente vai começar a ver sobre a parte de tipo de dado. A gente já tinha, na verdade, pouco, né? Mas agora a gente vai reforçar um pouco mais. A gente tem tabela, obviamente, o tipo de dado ele é imprescindível a gente conhecer também, né? Embora não seja referido como uma constante, o tipo de dados é uma
coluna de conceito mais fundamental que você possa especificar em uma tabela. A escolha do tipo de dado restringe o intervalo de valores possíveis, ao passo que define a quantidade máxima de espaço que será consumido para a coluna dentro de uma linha. Então, toda vez que você está definindo um tipo de dado, você está definindo qual é a faixa de valor que você vai guardar. Quando você define lá no .NET ou no Java uma variável do tipo inteiro, tá? Você tem um limite para esse inteiro. Você consegue colocar num tipo inteiro o número 5.325.000.000? Quanto vai a faixa do inteiro? Esse daí é do Java ou do .NET? Do Java eu não sei. Do .NET não é. Eu tenho quase certeza. Não, esse daí vocês estão vendo o small int, hein? O inteiro curto, o small int. O inteiro normal é de 2.767.000.000. Menos 2.767.000.000 até mais 2 bilhões. Tá? Podem ver, pode pesquisar, porque isso daí eu estudei pra caramba, meu, por causa da prova da Microsoft. Exatamente. Então, esse é a faixa que você consegue colocar de valor dentro de uma variável, dentro de um campo, aqui no caso, inteiro. Se você precisa de mais, meu, aí você vai ter que ir lá para o Big Int. Aí não tem jeito. Aí o Big Int eu não sei nem ler o número que ele guarda, mas é muito número. Legal. Qual que é o problema? Por que eu não defino, então, todos os meus valores como Big Int? Tá. Quando você está definindo um tipo de valor, você obviamente está alocando uma quantidade de espaço em memória que ele vai ocupar. Tá? Tanto em memória RAM quanto em memória disco. Tá? Então isso daí interfere bastante. Então é por isso que a gente tem que fazer o quê? Otimizar o máximo possível para quê? Para que esse dado esteja no mais possível do limite que ele precisa. Correto? A escolha do tipo de dados é uma decisão de desempenho mais importante que para você tomar numa base de dados, num banco de dados. Você precisa selecionar um tipo que possa armazenar os dados necessários para uma empresa, mas o tipo de dados não deve consumir um único byte de armazenamento a mais que seja necessário. Em milhares ou milhões de linhas de dados, um único byte pode fazer grande diferença de desempenho, e isso é verdade. Uma base de dados, ela compõe milhões de linhas de dados. Um byte a mais em 1 milhão de linhas são 1 milhão de bytes a mais. Cara, é exponencial o negócio. Então é por isso que a gente tem que deixar o mais enxuto possível, o mais perto possível. Cada byte desperdiçado também desperdiça seu bem mais precioso, que é a memória de um servidor, pois dados precisam passar pela memória antes de um aplicativo para poder executá-lo, para poder usá-lo. Tá? Então, hoje, em disco, basicamente, a gente tem bastante. A gente tem 1 tera, 2 teras, servidores de 10, 50 teras. Agora, memória RAM é um problema sério. É caro para um servidor. Tá? Alguém compra essa parte de hardware para servidor aqui ou não? Sim? Não? Quanto custa 1 GB aí de memória RAM? Não vende nem mais 1 GB, né? Mais uns 4 GB de memória RAM comum aí de PC. Vocês têm ideia? 300, 350 conto? Beleza, 4 gigas, né? Vocês vão pagar em 4 GB de servidor, tá? Em torno de $1.800, 2. Tá? Por quê? Porque a memória de servidor, pessoal, não é a mesma memória que a gente tem numa máquina. Ela tem correção de erro, ela tem uma série de coisas, de mecanismo contra falha. Então, é mais cara. Tá? Em um servidor, você não vai colocar só 4 GB. Você vai ter que ter lá seus 128, 256 GB de dados, de memória. Então, sai caro o negócio. Tá? E quando a memória é velha, pior ainda. A gente fez um orçamento para um servidor de 6 anos atrás. Tá? A Dell ela tem ainda suporte ao servidor na parte de hardware, mas já não tem mais suporte em garantia de contrato.
Tá? O servidor está defasado, beleza. A gente foi cotar, cara, orçamento para ele de mais 96 gigas. Dava 40 mil reais. Você comprava 2 servidores novos praticamente. De tão caro que já estava. Já depreciou, certo? Não tem mais para vender, é coisa rara já essa memória. Então, o preço está lá em cima. Não compensou. Compensa comprar 2 servidores. Tá? Então, sai caro. Aqui, pessoal, ó, o Small Int, né, que é o que vocês estavam falando, menos 32.768 a 32.767. A quantidade de bytes que ele ocupa em memória é isso daqui, ó, 2 bytes. Legal? Então, quando você define um campo do tipo Small Int, é isso daqui que ele ocupa para você, em memória e em disco. Quando você ocupa um Tiny Int de 0 a 255, é um único byte, ó. Legal. Um int. Esse daqui, pessoal, o int é menos 2 elevado a 31, tá? Aqui nesse quadro aqui, apesar de ser um livro que eu tenha pego, é elevado. E aqui é a mais 2 elevado a 31 menos 1, tá? São 4 bytes. Ou o Big Int, menos 2 elevado a 63, a mais 2 elevado a 63 menos 1. A quantidade que ele armazena em memória, em disco, é de 8 bytes, cara. É um negócio muito pesado, tá? Então, é por isso que a gente não fica colocando Big Int para tudo. Então, geralmente, a gente tenta trabalhar nessas faixas aqui, ó, se possível. Quando eu tenho decimais, ou um decimal ou numérico, que eu tenho precisão de casas, aqui vai variar um pouco, entre 5 a 17 bytes. Por quê? Porque a quantidade de casas é o que define para mim quantos bytes ela vai ser utilizada em memória, quantos bytes ele vai ocupar em memória. Tá? Aí tem o small money, money, real, float, correto? Tem. O SQL ele tem bastante desses tipos de dados aí. O Oracle ele já não tem mais, assim, é muito enxuto. Agora, SQL, você tem bastante tipos de dados aí. O image você, na verdade, pode definir. Geralmente 2 gigas. Não. O máximo, se não me engano, o image ele está suportando 2 gigas. E aí tem uma extensão do image, eu não sei se é o binary, alguma coisa assim, que você consegue pegar e colocar mais. Mas, cara, 2 gigas é muita coisa para uma base. Aí tem que realmente pensar se você vai guardar em base de dados mesmo essas imagens. Exatamente. Tá? Bom, aqui, pessoal, só corrigindo então, ó, o Big Int é menos 2 elevado a 63 a 2 elevado a 63 menos 1. Dá esse número aqui, ó. Eu não sei ler, tá? Muito grande. Aqui, ó, o int é menos 2 elevado a 31 a mais 2 elevado a 31. 2 bilhões 147 milhões. Beleza? 4 bytes. O small int, o tiny int, enfim. Não vai, é de 0. Onde vocês utilizariam o tiny int? Que tipo de dado que vai só de 0 a 255, por exemplo? DDD? Poderia ser 011, 015, 019, poderia ser o DDD, um tiny int resolveria. Lembrando, se ele é do tipo derivado de inteiros, o 0 ele vai suprimir se você colocar no seu campo. Se ele for importante, você não pode colocar ele como tiny int. Se você fosse guardar uma idade de uma pessoa de 0 a 255, poderia ser? Dependendo da aplicação, sim. Se você não estiver fazendo uma aplicação, por exemplo, para museu histórico, né, conseguiria aí guardar. Tá? No SQL que tem o M e ele, em vez de pegar o negativo, ele põe o negativo também e fica o positivo. Cara, eu acho que isso é uma biblioteca do C Sharp. Eu, pelo menos, não conheço, não. Viu? Eu sei que tem um negócio que eles colocam ele na frente e, em vez de ter o negativo, só tem positivo. Não sei, cara. Não vou falar para você que não é, porque eu não vi essa função aí, não. Tá? Bom, os tipos decimal.
e numérica são exatamente equivalentes, os dois tipos ainda existem por compatibilidade. Versões anteriores do decimal é ANSI, numérica e compatibilidade. Sempre que possível, pessoal, tentem utilizar, obviamente, o que é ANSI. Tá? Esse cara aqui, o numérico, uma hora a Microsoft ele fala, ó, esse cara não tem mais, aí você é obrigado a migrar todo o seu código para decimal. Tá? O separador decimal é o símbolo, é o ponto, e o milhar é o vírgula, padrão em inglês, independente da configuração do Windows. Somente o separador de decimal é armazenado no campo. Bom, aí tem algumas informações mais aí para quem quer ver a parte de tipo de dados numéricos, tá? Tipos money e small money são feitos especialmente para armazenar valores monetários com no máximo de 4 casas decimais. Geralmente, a maioria das aplicações guardam 4 casas decimais, mas tem aplicação que ela vai precisar de mais. Quando a precisão é maior, aí você não consegue utilizar o money e small money, você vai ter que utilizar o decimal para colocar quantas casas decimais você quer realmente, tá? Float recebe um parâmetro opcional, que é o número de dígitos armazenados após a vírgula, que é chamado de mantissa. Se a mantissa é definida entre 1 e 24, então o float consome 4 bytes. Se a mantissa é definida entre 25 e 53, então o float consome 8 bytes de armazenamento. Esse cara aqui, pessoal, é muito grande, é uma precisão bem alta se você precisar. 53 casas de números, meu, é coisa pra caramba. Tá? Eu, pelo menos, nunca trabalhei com um número tão grandes assim. Tipo de dado float e real são classificados com valores numéricos aproximados ou números de ponto flutuante. O valor armazenado dentro de uma coluna desses tipos depende do processador. Aqui entra, nesse caso não entra mais, porque o SQL Server, a partir da versão 2016, ele só vai ser instalado em processadores de 64 bits. Mas se você tem SQLs anteriores a isso, não tem jeito, ainda vai depender do seu processador para ver o quanto ele consegue armazenar de casas de ponto flutuante. Tá? Bom, tipos decimais, né? Contém 2 parâmetros, precisão e escala, tá? Geralmente no livro você vai ver um P e um S, tá? Scale e precision. A precisão indica o número total de dígitos que podem ser armazenados. À esquerda da vírgula decimal. A escala indica o número máximo à direita da vírgula decimal ou valores entre menos 99999 a mais 999,99. Quando você está fazendo a criação de um campo decimal, primeira coisa, precisão. Qual é a quantidade de casas total que você vai precisar? Contando com os decimais. Se eu tenho, então, tá, 10 casas, são a precisão de 10 que eu vou colocar. A escala é a quantidade de depois da vírgula que eu quero. Então, no caso aqui, eu vou querer 2. Se eu tenho 10 no total e 2 como escala, como a parte decimal, eu tenho o quê? 8 inteiros. Então, minha quantidade total são de 10 precisão, sendo 8 inteiros e 2 de escala. Se eu quero uma escala de 3 agora, se eu tenho 10 de precisão, eu tenho 3 de escala e 7 de inteiros. Correto? Então, é desse jeito que o SQL Server funciona. É precisão sempre a quantidade total que você tem. Tá? Aqui, ó, é no caso do decimal ou numérico. Você tem uma precisão de 1 a 9. Até 9, certo? Ele vai te ocupar 5 bytes. Se você tem de 10 a 19, 9 bytes. Correto? O que eu, pelo menos, faço? Se eu já vejo que passou de 9 a precisão, se eu já vejo que já passou de, sei lá, se eu tenho uma precisão de 5, correto? Entre 1 e 9, já são 5 bytes de qualquer jeito. Eu já vou colocar um 9. Se eu já estou, por exemplo, tem um valor monetário que é 12, por exemplo, de precisão, bom, 12 está entre 10 e 19. Eu já estou ocupando 9 bytes de qualquer jeito. Em vez de colocar o 12, eu vou colocar de 19.
Precisão, o total de casas, exatamente. Aí depois eu tenho a minha escala, que é a quantidade de casas depois da vírgula. Eu coloquei no campo decimal duas casas, 2,2. Então, mas aí é que tá. Que tipo de animal que você está pesando? Cachorro? Cachorro, geralmente você mede em gramas ou em quilos? Quilos. Se você tem duas casas de precisão e duas casas de escala, quantos inteiros você vai ter? A minha precisão é de 2. Lembrando que a precisão é a quantidade total de casas. Beleza? E eu consumi esses 2 caras do quê? Consumi esses 2 caras na minha escala. Quantos inteiros eu vou ter nesse número? 0, cara. Você só tem decimal. Você vai ter que medir seus cachorros em grama. 2 inteiros não é. Então você vai ter que colocar, se você quiser pelo menos 2, você vai ter que colocar 4 de precisão e 2 de escala. Correto? Senão, já era. Você não consegue medir seu cachorro em quilo. Vai ser em grama aí. Tudo bem? Beleza. Então a gente tem esses níveis aqui, ó, de precisão e escala, de precisão e a quantidade de armazenamento que ele vai pegar e ocupar em memória. Correto aí? Bom, vamos lá então, ó. Aqui a gente tem alguns exemplos e a gente vai fazer esses caras aqui então. Vamos abrir esse cara aqui, ó. Criamos a nossa tabela, vamos ver se é esse mesmo. Primeiro, eu tenho o valor 1, o campo valor 1. Campos decimais, 4 precisão com 2 de escala. Quantidade de inteiros aqui que eu posso chegar? 2 casas. Então, vai o número até de 0 a 99. Correto? Aqui, ó, 5 é a minha precisão. E eu tenho 2 de escalas. Quantos inteiros eu posso ter até aqui? 3. Até 999. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho 4 de precisão e 3 de escala. Quantos inteiros eu tenho aqui? Quantas casas inteiras? Uma única, de 0 a 9, então, nesse caso aí. Correto? Aliás, de 0 não, porque o decimal ele permite número negativo também. Então, vai dar menos 9 a 9, no caso. Beleza aí, pessoal? E aqui, 3 de escala é o 999, que é o número máximo dele aí. Tudo bem aí? Entendido nessa parte? Sim? Então, vamos lá. A gente já fez a criação, então, aqui, ó, desse cara. Só vou comprovar aqui para vocês, ele vai dar, já que a tabela está criada. Beleza? Tá aqui, ó. Agora a gente vai fazer a inserção de dados. Insert into, deixa eu fechar esse cara aqui por enquanto. Ó. Insert into teste.numerais, que é a tabela que eu acabei de criar. Valor 1, valor 2, valor 3. E aí, ó, cada um aqui com seus valores, correto? Com a parte decimal e a parte inteira. Então, esses caras aqui não é para eu ter nenhum problema. A inserção aqui para esses caras aqui, ó, é para estar certinho. Beleza. Agora, isso daqui, ó. Teoricamente, meu comando também não está errado, né? Só que eu tenho alguns problemas aqui, ó. Esse cara aqui provavelmente vai ser suportado. Eu tenho 2 de escala aqui, certo? Então, esse daqui vai estar ok. Esse cara aqui também vai estar dentro. Eu tenho 2 de escala e eu tenho 4 aqui de precisão. Agora, esse cara aqui, ó, que provavelmente vai dar o meu problema. Eu tenho 4 de escalas, mas eu tenho 3 de precisão. Correto? Então, me sobra um único dígito para valor inteiro. Então, na hora que eu tento executar esse cara aqui, ó, ele fala o quê? Arithmetic, overflow, error, convert numeric to data type numeric.
Exatamente, eu estou forçando um cara errado ali. Você precisa colocar o máximo antes do Não, não precisa. 9,5 Ele provavelmente aceitaria esse cara aí. Tudo bem? Isso daqui a gente não presta atenção. A gente vai prestar atenção quando a gente realmente já esgotou a quantidade de vezes que você já tentou inserir. Aí você vai ver qual é o tipo de dado. Você já perdeu aí no mínimo uma meia hora na tentativa e erro. Então, é esses tipos de erros aqui que estão. Tá? O SQL, obviamente, não inseriu esse dado aí pra gente. Beleza, pessoal? Tá? O SQL, nessa parte, ele tem bastante opção. Tá? Outros bancos de dados não dão tanta opção assim para a gente, não. Tudo bem? Bom, alfanumérico, né, é o tipo de dados do caractere aí que a gente já viu, que é uma escolha de qual usar dependendo dos valores de comprimento fixo ou variável que você quer dentro dos dados, aí, dentro dos campos. Ele pode ser Unicode ou não Unicode. Lembrando que o Unicode é quando ele guarda o código da letra em si. Não Unicode vai ser o quê? A letra em si, porém, eu tenho diferentes letras em idiomas diferentes. Tá? Bom, um char, né? Ele pode o quê? Ele vai depender do tamanho da quantidade que você definir, vai ser o tamanho de bytes que ele vai ocupar. O máximo são de até 8.000 bytes num único campo, correto? Um caractere, um char, ele é não Unicode e ocupa 1 byte por caractere. O varchar, ele é não Unicode, ocupa um único byte por caractere e também tem a quantidade de até 8.000 bytes no máximo. Qual que seria a diferença do char e do varchar? Varchar é quando você não utiliza ele todo, correto? E ele acaba economizando um pouco de espaço em memória para você. É variância isso daqui, ó. Tá? Por exemplo, quais são os tipos de dados varchar que vocês classificariam? Quais são os campos, então, dizendo que vocês classificariam como varchar, que tem variância de quantidade? Nome, e-mail, cidade, estado poderia ser? Você vai adicionar só a sigla. Se fosse o nome do estado, ia ter bastante variância, né? Mas se eu for adicionar só a sigla, provavelmente não seria a melhor opção para o varchar. Qual que é a desvantagem de utilizar o varchar, então, em relação ao char, que é um tamanho fixo? Não é possível esse cara só ter vantagem, tá, pessoal? É por isso que existe o outro também, né? Ele é mais lento. Quando você faz uma consulta num campo varchar e quando você faz uma consulta num campo char, o char vai te retornar mais rápido, porque é um tamanho fixo. No varchar, como eu tenho variância, o último dado de byte é o meu terminador. O SQL precisa falar para ele que aquele campo tem um terminador em tal posição. É um array mesmo, tá? Se a gente for estudar isso daí a fundo, é um array que tem e o último caractere lá vai ter um marcador. Esse marcador ele é calculado quando você dá uma select. Quando eu tenho um char, não. Se eu tiver 30, certo? Campos ali separados de espaço no meu char, independente se eu tiver 2, 3, 10, 30 caracteres, é 30 de espaço e acabou. Qual que é a desvantagem desse cara? Se eu tenho muita variação, eu vou estar ocupando 30 bytes de qualquer jeito se eu definir essa quantidade. Correto? Então, para campos não variantes, o char é o cara mais indicado. CPF, CEP, correto? São campos aí que eu tenho o quê? Tamanho realmente únicos, fixos e já era. Então, esses caras aí são os mais aconselhados. Nchar e nvarchar basicamente tem a mesma explicação aí dos dois. Porém, o N é de Unicode. Lembram-se desse cara que a gente comentou? Um Unicode equivale a 2 bytes, tá? Um Unicode equivale a 2 bytes.
A gente está guardando o código da letra e não a letra em si. Então, em vez de guardar 8.000 caracteres no máximo, eu consigo guardar até 4.000 em cada um. Só isso. Então, você vai utilizar nchar ou nvarchar para tudo? Não. Não, você vai estar dobrando de tamanho se você fizer isso para todas as suas tabelas. Tá? Então, é necessário só realmente ver quais são os campos necessários, mínimo necessários para você colocar ele em nchar ou nvarchar. Normalmente seria difícil fazer uma aplicação global. Sim, provavelmente esse cara aí poderia ser utilizado, que é um campo global, né, sendo nvarchar. Depende, não em tudo, mas no que você for utilizar. Tá? Por exemplo, a parte de CEPs, né, que contém a cidade, endereço, isso daí seria uma parte importante de você ter. Né? A parte do nome da pessoa, se você tem nomes diferentes, nomes iguais em países diferentes, ele poderia estar alterando o seu caractere. Seria importante, se for uma coisa relevante. Né? Então, você teria que estudar, aí não tem jeito de falar se teria que ser tudo ou não. Tá? Beleza. Então, isso daqui é o que a gente define campos alfanuméricos. A gente pode substituir, por exemplo, os 8.000, que é um número máximo, por varchar max, tá? Ó, desse jeito aqui, ó. Se a gente definir um varchar max, ele já vai saber que são os 8.000 caracteres que ele pode até chegar, tá? Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, dos tipos de caracteres. E aqui vai ter um negócio bem interessante para vocês verem aqui, ó. Alfanumérico. Vou, obviamente, utilizar aqui o Adventure Works. Vamos criar esse cara aqui, ó. Criar uma tabela char, varchar, nchar e nvarchar, correto? Beleza? Ó, um é Unicode, outro não é Unicode. Um é char e o outro é varchar. Um é fixo e o outro é variável. Tranquilo, ó. Nome 1, 2, 3 e 4. Vamos executar esse cara aqui. Vamos inserir esses nomes aqui, ó. Insert into caractere, nome 1, 2, 3 e 4, A, B, 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 certo? E depois A acentuado, A com tio, U com trema, A acentuado com tio, né? O com tio, cedilha, e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos fazer essa inserção aqui, ó. Legal? Se a gente for dar um select nesse cara aqui, ó, tranquilo, ele inseriu exatamente do que eu precisava, né? Do que eu pedi. Correto? Com tio, com acentos, tal. Belezinha. A gente pode fazer o que, ó? Declarar esse cara aqui, ó. Fazer uma experiência. Declare @nstring de nchar de 12. Pessoal, isso daqui é transact SQL. Vocês não declaram variável dentro do Java ou dentro do C#? Esse cara aqui eu estou declarando uma variável dentro do transact agora. Tá? Ele é do tipo que? Nchar. N de encode. Tá? Set @nstring igual a, ó, esse cara aqui. Eu poderia pegar um campo, mas eu já peguei o valor direto, correto? Select Unicode de @nstring, que contém o quê? Contém esse caractere aqui, ó, na variável. Eu fiz um set. Esse cara aqui foi copiado para cá, ó, correto? E nchar de Unicode de nstring. Então, ó, aqui eu tenho o Unicode desse cara e aqui eu tenho o nchar desse cara aqui, ó. Vamos rodar ele. Bom, a letra A acentuada, A com tio, equivale a Unicode, o código 195. Então, ele está guardando, teoricamente, esse valor ali para mim quando eu tenho esse caractere dentro de um campo nchar ou nvarchar. Por isso que ele ocupa 2 bytes, não é um único caractere que está lá dentro. É um código que ele está guardando. Em compensação, qualquer servidor de qualquer linguagem, a hora que eu fazer a impressão desse caractere, vai ser esse caractere e acabou. Tá? Bom, aqui também, ó, a gente tem aqui um select top 1.
Bom, o que eu tenho aqui, ó? Mais uma vez, declaração de uma variável inchar de 12. Aqui eu estou consultando agora aquela tabela, ó, teste caracteres. Substring, eu quero um pedaço da minha string. Que pedaço de string? O campo nome 3, da posição 2, quantidade de posição, um caractere. Tá, então aqui eu estou pegando um pedacinho desse cara aqui, ó, que a gente acabou de criar. Que vai estar aqui, ó, nome 1, nome 2, nome 3. Então vai ser esse cara aqui. Correto? Posição 2, 1, 2, vai estar aqui, ó. Um caractere é ele mesmo, então não tem mais o que pegar ali. Então eu estou pegando agora da base de dados, né, ó, esse cara para jogar aqui dentro. E depois vai mostrar meu caractere Unicode. Que vai ser o mesmo resultado aqui, ó, 195. Tá? Olha lá. Se eu fosse pegar um outro cara, eu quero 1 de vírgula 1, que seria o acentuado. Pegando da base mais uma vez. Ó. O meu A acentuado é 193 também. A outra é 195. Desculpa, é isso mesmo. Então o código é diferente. Não, ele já converte automático. Tá, você inseriu o A acentuado, ele já sabe que é o 193. A com tio, 195. Beleza? Então é isso que ele está guardando aí dentro de um caractere no Unicode. Tudo bem aí, pessoal? Essa parte da SQL Server, cara, é muito bacana, eu acho. Tem servidores de banco de dados que é bem ruim você trabalhar com isso, tá? O Oracle, inclusive, na verdade, ele não é ruim, ele é chato. Mas o SQL ele é bem tranquilo. Bom, tipos de dado data e hora, para o SQL Server a gente tem muitos, a gente só vai comentar de alguns. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, small int, né? Small date time, aliás, o meu range é esse cara aqui, ó, de 1 do 1 do 1900 a 6 do 6 do 2079, tá? Dependendo da sua aplicação, esse cara aqui não dá conta, correto? Se você ter aplicação, sei lá, de astros e estrelas aí, planetas, cara, já era, esse negócio aqui não dá conta não. Na maioria das aplicações comerciais, dá. A acurácia dele aqui seria a precisão que ele tem, tá? É de 1 em 1 minuto. Então, você conseguiria aqui ter ainda a minutagem, só que não com segundos. Em compensação, eu tenho só 4 bytes que ele é utilizado em memória. Esse datetime, ele é um cara o mais utilizado, na verdade, do SQL. Por quê? Porque ele já é uma das primeiras, desde as versões antigas, ele já existia. Então, o pessoal utiliza muito. A precisão dele é de 0,00333 segundos. Tá? Então, se você está gravando um dado e caiu exatamente na dobra desse valor, ele vai te jogar, por exemplo, para 0,00666 segundos. Ele não tem uma precisão tão grande, mas já tem mais do que 1 minuto. A precisão dele é de 8 bytes. Depois do SQL 2008, eles separaram aqui, ó, o date e o time, que hoje é o que é recomendado. Se você vai ter aplicações diferentes, se você vai ter aplicações e seus campos que vocês precisam só é data, utiliza só o date. Se você precisa do date e do time, você pode utilizar campos diferentes ou esse cara aqui, ó. Só que atenção, esse cara junto aqui, certo? Ele ocupa 8 bytes. Esse cara e esse cara aqui, ó, eles podem ocupar de 3 a mais 5, no total 8 bytes. Aqui vai depender da precisão. Uma precisão, uma acurácia de 100 nanossegundos, que já é um tempo bem pequeno, tá? Ele vai, obviamente, para os 5 bytes, mas ele chega até isso daqui, ó. 23 horas, 23 minutos, aliás, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, 9999999, e aí eu não sei qual que é o número que é, centésimo, milésimo, centésimo de milésimos, eu não sei ler, para falar a verdade.
Mas é essa acurácia que ele te dá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. E esse time 2, ele tem uma graça maior e ele tem um índice maior que o valor. Não, ó. Esse DateTime 2 é uma atualização desse cara. Aqui, o início dele é de 1753. Se você tiver uma data de 1752, esse cara não suporta. Esse cara é do 1 do 1. Né, ó, até 9.999. A acurácia dele, e ele tem a quantidade de bytes até de 8, né? Ele pode até ter menos bytes que o outro que... Cara, o DateTime 2, ele é um aperfeiçoamento. A Microsoft provavelmente otimizou esse cara. Antes dele, existia o DateTime. Por algum motivo, a Microsoft pegou, criou esse cara aqui. O 2 nunca, cara. Aliás, hoje eu utilizo muito o DateTime ou Date on Time. O resto, dificilmente utilizo. Muito difícil. Tá? Porque esse cara aqui, o Small Date, ele já ocupa 4 bytes. Esse cara aqui, ó, ele ocupa 3. E geralmente você só vai querer, às vezes, a aplicação só do dia, então não interessa tanto. Tá? Mas eu nunca usei, sinceramente. Beleza? Aqui então, mais uma vez, vamos fazer os testes. Ó. Esse cara aqui fica legal dentro de tabela. Ah, já tenho aqui até na... Vamos criar essa tabela aqui. Ó. Cada um dos campos aqui eu tenho um tipo diferente, né? Ó. Então eu deixei ali justamente que a gente viu para a gente criar. Para cada uma das inserções aqui, ó, campo 1, campo 1, campo 2... eu tenho dados diferentes também. Esse cara aqui, por exemplo, o campo 1, apesar de eu colocar o valor, ele não vai guardar o valor da hora, né? Então eu coloquei esse cara aqui, mas ele não suporta isso, né? Então, ó, e depois eu tenho aqui o DateTime, o DateTime, o DateTime 2, DateTime 2, então, e o DateTime Offset. O DateTime Offset, pessoal, ele guarda essa parte aqui, ó, exatamente assim. Isso daqui é aquela parte de fuso que a gente tem. Em aplicação, por exemplo, quando eu tenho transação, né, de aviões, eu tenho geralmente essa parte de horário de fuso, que um avião chega até o outro país, estado. Mesmo estado aqui no Brasil, a gente já tem diferente. Então, às vezes, você está no estado de São Paulo e você está chegando no Mato Grosso do Sul tem 1 hora a menos que a gente. Tá? Dependendo do local que você tem, você volta no tempo, entre aspas, e chega mais cedo, né? Então, esse cara aqui, ele pode pegar e resolver alguns problemas disso daí. Ele consegue fazer conta também, tá? Bom, oi. No sistema, o adequado é você inserir a data dentro da aplicação ou quando você recebe um banco para inserção, você pega a data? Tem duas situações, cara. Você quer controlar o cliente ou você quer controlar realmente a hora exata que ele está fazendo? Você vai pegar a data do computador local. A data do servidor é o getDate, né? Você vai lá e executa dentro do próprio SQL, ele vai te dar. Agora, tem vez que você quer controlar o cara da aplicação. E principalmente se você tiver com aplicação móvel, você tem que pegar o comando da aplicação e mandar para o SQL. Aí vai depender do negócio. Aí seria mais por causa da hora, né? Mais por causa da hora, geralmente. Você só do dia, só do date. Aí não teria. Não. Então, mais uma vez, se você, por exemplo, tem que registrar, se o cara está viajando entre países diferentes, eu tenho essa parte de fuso. Aí tem, cara, tem país que eu tenho, sei lá, 6 horas, 12 horas de diferença. Aí é importante realmente essa parte ainda estar atuando, tá? A parte da hora para justamente você saber a data aí correta. Tá? Fazendo um select aqui, pessoal, depois dessas inserções, ó, é um resultado que fica legal de a gente ver. Olha o campo 1 quando a gente tem aqui, ó.
Seria o date time esse cara. Esse cara aqui é o date time 2. Ó, aqui eu já tenho uma precisão maior, ó. Tá? Aqui eu tenho uma precisão maior ainda. Obviamente, quanto mais precisão, mais bytes vai ocupar em memória para mim. Esse cara aqui é o maior de todos, se não me engano. E esse daqui é o date, esse daqui é o time. Tá? Então ele realmente guarda esses valores aqui, ó, mais 3 horas e 30 minutos, menos 5 horas. Tá? Para a gente trabalhar com esse cara date time offset. Eu particularmente nunca trabalhei, mas o SQL tem essa capacidade aí de guardar para a gente. Ok? Bom, vamos lá. Continuando, então a gente viu os principais aí. Falta mais alguns, né? Date time, small date time armazena data e hora em um único campo, que existem várias edições do SQL, né? Nas edições anteriores, 2008, 2005. Date time 2 oferece precisão melhor que date time e small date time. Date time offset permite armazenar fuso horário de aplicativos que precisam regionalizar datas e horas. Existe um cara que se chama bit, né? Ele pode guardar null, 0 ou 1, e ele ocupa realmente um bit só de dados. Existe um cara que se chama binary ou binário, né? Tamanho fixo de dados, que pode até ter 8.000 bytes, né? Agora, o var binary aqui é o tamanho variável, que é até também 8.000 bytes, que a gente pode ter um dado binário. Dado binário, pessoal, é basicamente qualquer tipo de dado que você quiser colocar dentro desse cara. Se eu quero gravar arquivo MP3 dentro dele, você vai lá e coloca dentro desse cara aí. Se quero gravar arquivo, sei lá, de vídeo, você vai lá e põe dentro desse cara aí. Obviamente até 8.000 bytes. Né? Então, 8 gigas aí que a gente tem para trabalhar. Que é muita coisa, uma tabela é bastante grande. O modo analógico aos tipos de dados alfanuméricos de comprimento variável, você pode aplicar a palavra-chave max do tipo de dados vai binary para permitir armazenamento de até 2 GB, enquanto suporta todas as funções de programação disponíveis para manipular os binários. Então, dá também para a gente colocar um var binary de max, a mesma coisa lá que os campos alfanuméricos. Tá? Existem algumas partes das colunas que é o que a gente chama de propriedade. Tá? Eu não listei todas aqui, mas pelo menos as principais. Existe nas colunas uma propriedade chamada collate ou collation em alguns lugares. Um banco de dados para anular a sequência de collation na instância, a qual o SQL aplica então a sequência como padrão para os objetos dentro do banco. O collation principal você define na instalação do SQL, que vai estar na instância. Mas nem sempre todas as tabelas têm o mesmo collation. Aí é a parte, mais uma vez, de regionalização. Se você quiser fazer uma aplicação global, realmente você vai ter que se preocupar com essa parte de collation. Tá? Assim também é possível anular a sequência do banco para sobrepor a sequência da tabela inteira ou para uma coluna individual. Especificando a opção collation para uma coluna alfanumérica, você pode configurar um comportamento específico para o idioma da coluna. Os collations geralmente são especificados por línguas. Tá? Então, aqui na América do Sul, né, a gente considera até a América Latina, vai ter uma configuração. Na Espanha, na Europa, vai ter outra configuração. No Japão, vai ter uma outra configuração de collation. Tá? Então, é justamente esse cara é que faz você definir qual é a regionalização e, às vezes, até definir qual é o modo que esse dado vai ser retornado para você. Muitas vezes. Exemplo disso daqui, ó. A gente vai criar uma collation. Tá? Com esse cara aqui, ó. Traditional Span CI aí. CI é caso insensitivo.
acento insensitivo. Igual aquele que eu vou configurar. Exatamente. Onde vocês veem a collection do banco? Qual é o padrão? Bom, é na sua instância. Botão direito, propriedades, ó, na instância. Existe um cara chamado collection aqui, ó. Database settings, advanced collection. Cadê esse cara? Hã? Idioma padrão. Default language, tá onde? Não é esse cara ainda. Não, ele tem a parte de collection mesmo. Deixa eu ver. General. Ó, server collection, tá no primeiro cara aqui, ó. O padrão é o que a gente fez na instalação do SQL. Se eu não dizer nada, ele vai vir com esse cara aqui para mim, ó. Latin 1, General, CP1, CIAI. Correto? Agora, em especial, mesmo estando na instância, eu vou criar um collection agora numa tabela com esse cara aqui, ó. Traditional Span CIAI. Só para esse campo, exatamente. Ó, e um outro campo sem collection nenhum, então vai ser o padrão da instância. Correto? Então, criando aí, ó. Legal. Existe agora o quê? Ó, a inserção de dados. O mesmo dado que eu estou inserindo no campo 1 vai ser no campo 2. Só que eles estão com collections diferentes. Lembrem-se disso. Correto? Mesmo dado, ó. Mesma coisa. Então, executar. Beleza. Eu vou dar um select aqui, ó, pessoal, só para vocês verem, tá? O primeiro vai ser pelo campo 1 e o segundo vai ser a ordenação pelo campo 2. Teoricamente, era para estar dando o quê? O mesmo resultado de ordem, né? Como o collection define a regionalização, primeiro Califórnia. Segundo, Chiapas. Ó, o segundo aqui, ó. 5 rios. O terceiro, 5 rios. O quarto, Colima. Ó, então, a gente está fazendo o quê? A inserção em campos de collections diferentes, eu já tenho o quê? Eu já tenho resultados diferentes também. Isso daqui, na ordem do select, ele iria me trazer dessa forma, conforme o meu collection, o meu resultado é diferente. Por quê? Porque não é a mesma ordem que eu tenho do português Brasil, né, para ordens, para o collection Spain aqui, né, em espanhol. Ele vai aceitar. Seu campo ele tem que ser n varchar. Aí ele vai provavelmente mostrar depois no select um outro caractere. Tá? Se não existir, por exemplo, né, no caso do inglês que não existe acento nenhum, ele vai provavelmente mostrar um outro caractere. Tá? Bom, então aqui, ó, a gente tem outros tipos de collection. Esse cara aqui, o AS, é o caractere, acento sensitivo, caramba, CIAS. Acento sensitivo e esqueci o nome desse cara. É o caixa alta e caixa baixa, é o case, case sensitivo aqui com AS e acento sensitivo. Esse KS, eu não lembro qual que é o collection dele. Eu não sei se é o katakana que eu peguei aqui, que é o do japonês, o caractere japonês. Não lembro, cara. Provavelmente não, senão ele teria que pegar e
ia habilitar para mim umas outras coisas. Ele ia pedir. Hã? É Kana, né? Então Kana é realmente o japonês. Tá? Nesse caso aqui, ó, se eu for listar no Collation Kana, eu tenho uma outra configuração ainda. Tá? E aqui também, bom, e aí aqui a comparação só do span aqui, do Spanish novamente. Tá? Então, dependendo do Collation que eu for aplicar no meu campo, eu tenho resultados diferentes no meu select. Então, tem essa parte aí. É importante quando eu tenho sistemas que têm regionalização, isso daí conta bastante. Tá? Eu não sei se ele corta ou se ele vira um caractere especial, cara. Mas ele não faz o reconhecimento certo do seu caractere. Às vezes ele coloca lá uma interrogação ao contrário, uma exclamação ao contrário, que só existe no espanhol. Né? Mas realmente dá problema. Eu já tive problema muito em collation com banco de dados diferentes. Eu tenho um collation num banco e tenho outro. Eu não consigo fazer join com eles por causa do collation. Tá? Já tive problema quando eu tive que sincronizar um banco de dados SQL com o Oracle. Se o meu collation está diferente, também ele dava pau, cara. Ele começava a duplicar os meus registros, ele não reconhecia que era o mesmo. Então isso daí tem bastante. Aí você tem que ficar convertendo o seu dado que você quer para um collation que seja compatível com os dois. Tá? Então isso daí dá bastante problema nesse sentido aí. Tá? Você só usa realmente se você precisa, senão é dor de cabeça, cara. Essa é a verdade. Tá? Se você não precisar, ótimo. Se você precisar, tudo bem, você vai ter que encarar, mas na hora de trabalhar com eles é um pouquinho chatinho, sim. Bom, uma outra propriedade que a gente chama do quê? De identity. O identity, ele é utilizado para o tipo de coluna do tipo inteiro. Tá? Fornece um valor automático sequencial, não se pode atualizar uma coluna do tipo identidade ou identity. Em uma tabela só pode ter uma única coluna identity. É necessário também especificar um valor de propagação, de um valor de incremento a ser aplicado a cada linha inserida sequencialmente. Você então pode pegar e falar para o identity de quanto em quanto ele tem que ir incrementando, de 5 em 5, de 1 em 1, de 10 em 10, de 2 em 2. Tá? Uma vez a gente fez uma aplicação do quê? Enquanto no banco de dados ele começava com o identity 1 e passava de 2 em 2, então do 1 ia para o 3, do 3 ia para o 5. O outro começava do identity 0 e ia de 2 em 2. Ele ficava 2, 4, 6, 8. E um outro servidor, ele fazia o quê? Ele copiava os dados das duas tabelas nos dois servidores diferentes. Eles nunca batiam, entre aspas. Né? Tá? Nunca não, até uma hora que deu um problema e bateu. A gente teve que tomar uma outra solução. Mas um sempre gravava número par e o outro só gravava número ímpar. Aí eu conseguia sincronizar essas duas tabelas e não tinha problema de chave primária repetida. Tá? Geralmente, colunas idênticas são únicas, mas não é um item obrigatório. Embora o SQL forneça um valor aproximado, um valor próximo ao valor da sequência automaticamente, você pode inserir o valor numa coluna de identidade explicitamente, utilizando o comando setIdentityInsert. Se você especificar esse comando, você pode ir lá e especificar explicitamente, coisa que quase ninguém faz. Né? Você também pode mudar o próximo valor gerado, modificando a propagação com dbcc checkIdentity. Então, se você está numa sequência, você já quer deixar um espaço, sei lá, por algum motivo reservado para não ser utilizado, esse dbcc checkIdentity você tem a chance de incrementar esses valores aí já da reserva para ele recomeçar com esse novo número que você pôs. Aí ele vai pular um pedação, né? Ele vai deixar aquele espação e aí você tem chance de dar insert nesse cara aí com esse comando aqui, ó, explicitando, tá? Bom, fazendo esse cara aqui, o identity, então. O que a gente tem aqui, ó? Create
teste identidade, campo 1, not null do tipo int, identity de 1,1. 1, pessoal, é o sed que ele fala, é a semente, ele vai começar no 1, tá? Vírgula 1 é o step, de quanto em quanto ele vai incrementando. Se eu colocar 2 aqui, de 2 em 2, 3, 3 em 3, assim vai. A gente está chamando ele como chave primária, que geralmente ele é, mas não é obrigatório. E aí um campo 2 aqui, que é um varchar de 20. É um campo aí só para a gente ver quais são os valores. Bom, insert into, tá, ó. Teste identidade, campo 1, campo 2, values 1, teste. Esse cara aqui ele vai me dar erro. Por quê? Porque por padrão você não pode influenciar no valor identity. Aonde está o meu identity? No campo 1. Então, vou tentar aqui, ó, ele vai reclamar. Cannot insert explicit value for identity. Tá? Agora aqui, insert into teste identidade, somente o campo 2, beleza, values teste 2, teste 3, teste 4, e assim sucessivamente. Aqui a gente não está colocando o campo 1, que é o valor de identity, não é? Que está vinculado à propriedade identity. Tranquilo, aqui é para ele deixar me inserir aqui, ó, sem problema nenhum. Então, conseguimos fazer a inserção aqui na boa. Beleza? Se eu der um select aqui, ó, começou desde o 1, 2, 3, 4, e aí vai assim, né, quando eu for utilizar. Existe um comando que a gente pode setar ele explicitamente. Set identify insert test identity on. Então, ó, esse cara aqui, eu vou fazer o quê? A ligação dessa propriedade. Identify insert. Agora, eu posso fazer o quê? A inserção dele, ó, utilizando o campo que? Identity. Tá, ó. Então, executando, agora ele não me dá mais erro. Firmeza? Posso desabilitar, obviamente. Set identity insert test identidade off. Já desliguei esse cara aqui, ó. Então, os próximos eu já não consigo mais fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu estou tentando explicitar novamente. Como agora já está off essa propriedade identity insert, vai dar erro. Erro. Beleza? Bom, é possível fazer a inserção de mais alguns valores. Então, vamos inserir aqui. Posso ver quantos dados eu já tenho nessa tabela, ó. 1, 2, 3, 4. Opa! Eu tenho um cara aqui que está faltando. Por quê? O identity ele não é sequencial? Ele é. Só que se ele for tentado utilizar, pessoal, ele não volta. Ele simplesmente vai passar para o próximo e vai embora. Identity é identificação sequencial, porém, ele não entra na transação. Mesmo que eu tenha uma transação, certo, de inserção, essa transação falhou, o identity não entra nesse cara, ele vai para frente. Sempre para frente. Então, não vai ser exatamente, certo, uma sequência realmente que sempre você vai ter. Se você tem um dado que você não conseguiu inserir, o identity ele já vai ser usado e não vai ser mais, o SQL não volta mais nele e vai só para frente. Tudo bem? Beleza? Por isso que tem, às vezes, bastante identity faltando. Bom, é possível eu alterar o valor do identity fazendo esse cara aqui, ó. Tá? O próximo seria o quê? Eu acho que o 11, né? Ó. Eu estou no 10. O próximo seria o 11. A gente vai setar ele para ser o 20, ó. Check dbcc check identity, teste identidade, reset de 20. Então, ó. Beleza, executamos. Vamos dar um insert nesse cara aqui novamente, ó. Inserimos. Agora, se eu der um select aqui, ó, do 10, agora vai para o 21. Correto aí? Então, dessa forma a gente consegue pegar e pular a quantidade que a gente quer, se for o caso aí. Beleza?
você consegue voltar também. Vamos supor que você volte no 1 nesse cara, mas na hora de inserir, o que ele vai dar? Exatamente, erro na chave primária. Aí ele vai para o 2. Só vai fazer um insert de novo, vai dar conflito e assim sucessivamente. Tá? Oi? Se você voltar para o 5 que estava faltando, na verdade você tem que voltar para o 4. Para ele incrementar mais 1 e dar o 5. Mas depois disso, o que vai acontecer? Aí vai dar o quê? Erro na chave primária. Correto? Não é muito prático a gente ficar mexendo nele. Tá? Só quando realmente é caso muito especial, mas fora isso não. Tá? Bom. Existe um cara aqui, ó. Então, identity a gente já viu. Existe um cara aqui que se chama GUID call. Tá? Esse row GUID call também é uma propriedade, né? Geralmente ele é utilizado para fazer replicação de tabela, porque esse cara aí realmente não se repete, mesmo entre bases de dados diferentes, ele não se repete, tá? Para designar uma coluna de identidade de linhas exclusivas no banco de dados, é usada para garantir que exista apenas uma coluna desse tipo e que ela tenha o tipo de dados Unique Identifier. Ele vai gerar um código para vocês, e esse é o código que nunca vai ser repetido. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 servidores, nesses 100 servidores de banco de dados eu tenho 100 tabelas clientes, e depois eu tenho que unificar, se eu colocar o identity, vai pegar e vai fazer o quê? Vai repetir, né? Eu posso colocar um row GUID call. Se eu colocar esse cara como chave, beleza, depois na hora de sincronizar essas 100 tabelas diferentes, eu consigo pegar e fazer com que todas sejam inseridas. Porque é uma garantia que ele nunca vai ser repetido. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui do GUID call. Ó. Aqui, ó. Então, vamos mais uma vez criar a minha base de dados. Unique Identifier, ó, é o tipo dela. Não é inteiro, tá, pessoal? Row GUID call. Então, a gente está falando que esse cara aqui, ele tem uma identificação única. Beleza, ó. Vamos inserir dados nele. O que faz gerar um ID call? Esse cara aqui, ó, new ID. O new ID abre e fecha é uma função. Toda vez que você executar, vai ser executado um cara diferente. Correto? Vamos lá então, ó. Fazer inserção. Fez a inserção. Eu quero ver o que tem dentro dessa tabela. Olha o meu código aqui, ó. Que ele nunca se repete. Correto? Se ele for chave, beleza. Geralmente não é legal deixar uma chave com esse cara aí, óbvio. Mas para a parte de sincronização ele funciona bem. Tá? Bom, temos aí, né, a possibilidade de a gente gerar um GUID sequencial. Nesse primeiro caso aqui, ó, vocês estão vendo que ele é completamente aleatório, não é? Ó? Não tem sequência nenhuma entre eles. Correto? É um número, se não me engano, de 16 bits. 1, 2, 3, 4. É mais. Eu acho que é de 32 bits esse cara aqui. Bom, e o que a gente tem, né, de opção quando a gente quer gerar um GUID sequencial? A gente tem esse cara aqui, ó. New Sequential ID. Tá? Então, eu já vou criar essa tabela aqui, ó. Global Unique Data. Esse campo aqui, ele é um Unique Identifier, tá? E ele tem uma constraint chamada GUID Default. Esse cara aqui está utilizando esse parâmetro, New Sequential ID. Beleza.
Vamos dar um insert em massa aqui, ó, nessa tabela que a gente acabou de fazer. Que é a Global Unique Day. Rodando ela, e agora dando um selection. Vocês conseguem enxergar que ela é sequencial? Ó, tudo isso daqui é igual basicamente, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele guarda número hexadecimal, então ele vai para o 9, 10, não é isso? 11, 12, 13, 14, e depois do 14 é o A. A, B, C, D, E. Pessoal, falei errado. Se ele guarda hexadecimal, depois do 9 é o A. A, B, C, D, E. Até o F. Até o F, é 16, contando com 0. Correto? Então aqui, ó, é a sequência dele. E ele, obviamente, vai preenchendo todos esses caras aí. Tá? Beleza. Então, isso daí é quando a gente tem, por exemplo, base de dados com a sincronização aí, né, de tabelas diferentes para uma única tabela. Isso daí é uma solução que a gente tem no SQL Server. Perguntas aí? Tranquilos? Legal. Pessoal, vamos para o intervalo e depois a gente continua já no outro slide. Beleza? Oi? Não.